Meu nome é Roberto Bergamo, eu sou um artista plástico da cidade de Batatais. Comecei meu trabalho influenciado pelo meu pai, que sempre foi artista e sempre gostou de arte, me mostrou esse caminho, assim nós seguimos, tanto eu quanto meu irmão Paulo, que é o que faz as topiarias da praça, que o Paulo também é pintor. Então, desde criança eu tenho uma vocação para a arte e essa vocação foi incentivada tanto pela família quanto pelas pessoas da minha cidade. Uma das primeiras pessoas a incentivarem o meu trabalho foi o Dr. Vicente de Paulo Alves Ferreira, que era o proprietário da antiga Casa da Cultura, que me autorizou na época, eu ainda com 18 anos, a que eu fizesse a restauração da Casa da Cultura, dentro das limitações de conhecimento que eu tinha na época, e esse foi o primeiro trabalho profissional que eu fiz. Posteriormente, o padre Eloy Pupim me convidou para executar as obras na Igreja Matriz, e lá eu tenho 11 obras, graças ao incentivo do padre Eloy, né? Além desse, tive muitas pessoas na cidade que me ajudaram, como é o caso do Zé Luiz de Barros Videira, que financiou a minha produção artística durante muitos anos, né? Então eu faço questão de citar essas pessoas porque a arte depende de incentivo e muitas vezes esse incentivo parte pela questão, às vezes material e financeira mesmo. A arte custa e tem custo a ser pago, né? Então essas pessoas ajudaram muito mesmo. Eu participei de várias exposições, recebi algumas premiações que eu considero importantes, né, como o prêmio no Mapa Cultural Paulista, fiz exposições em São Paulo, no Rio de Janeiro, tenho algumas obras fora do Brasil, mas o meu trabalho mais importante realmente é local e regional. A minha obra em Batatais, a mais importante sem dúvida é a obra que eu tenho na Igreja Matriz de Batatais, além de outras obras como é o caso do hospital e o trabalho que eu desenvolvo atualmente, que é o trabalho com mosaico com crianças da comunidade. O trabalho de mosaico nas escolas é um trabalho que envolve toda a coletividade dos alunos. Cada aluno produz uma pequena parte do mosaico. O mosaico é feito com pequenos cacos de azulejo, né? E esses pequenos cacos são juntados e vão se formando imagens a partir dali. Imagens que remetem à história da escola, à história da cidade. E depois o trabalho particular de cada aluno, ele é juntado ao trabalho dos outros alunos. Somente então você tem uma noção do conjunto da obra. Eu considero que esse seja o meu trabalho mais importante, porque é um trabalho que deixa de ser um trabalho particular e passa a ser um trabalho coletivo. Eu tenho procurado envolver as crianças das escolas, os professores, tanto em Batatais quanto em outras cidades, né? Então nós temos já obras feitas na Escola Washington Luiz, aqui no IESA, uma obra grande, um trabalho importante, onde cada aluno faz uma pequena parte, né? Então tudo isso tem sido a minha vida. Então isso na verdade é uma metáfora da construção do conceito de cidadania. O aluno aprende que produzindo a sua parte, se a sua parte ficar bem feita, no conjunto da obra você vai ter uma comunidade melhor. Então a obra de arte tem que ser uma metáfora das coisas que você acredita. E eu acredito que a obra de arte pode transformar o mundo num lugar um pouco melhor. Essa é a ideia do trabalho. Ele encerra esse conceito. Então nós temos essas obras já em várias escolas da cidade, em várias escolas da região e com a participação muito grande dos alunos. Você pode observar que a obra do Washington Luiz não foi destruída, não foi pichada, é uma obra central, as pessoas se envolvem com aquilo. E aquilo foi produzido por crianças e adolescentes da nossa cidade. Isso que é o mais importante. Eu tenho a minha participação, mas a obra não é minha, é uma obra de todos. Bom, nós estamos vendo na Igreja Matriz de Batatais são as primeiras pinturas que eu fiz aqui na cidade. Elas foram feitas no ano de 1984, na época eu tinha 20 anos, né? E são os 4 evangelistas e foi um convite do padre Eloy Pupim. Eles são pintados diretamente sobre a parede. A técnica é uma técnica mista que envolve tintas à base de água e tintas a óleo. Tem aproximadamente 5 metros de largura por 4 metros de altura, é uma parede curva. Na época foi colocado um andaime de ferro para que eu pudesse trabalhar. Foi inaugurado no Natal de 1984. Bom, essa pintura se chama A Última Ceia, foi pintada em 1984 também. Foi uma das primeiras pinturas que eu realizei como obra pública, né? Foi um convite do padre Eloy na época que eu estava fazendo a restauração da Casa da Cultura. O Dr. Vicente, na época, patrocinou a pintura dessa obra, ele que custeou todos os materiais, tudo que foi gasto, e depois foi feita uma doação
para o patrimônio da Igreja Matriz de Batatais. Hoje ela pertence não à Igreja Matriz, mas tem um documento que ela pertence ao povo e à comunidade de Batatais. Bom, essa obra é o Cristo, né, o Cristo crucificado, e ela representa as energias que existem no corpo humano, na vida do ser humano. Então, nesse momento de dor, ele está, vamos dizer, expandindo essa energia orgânica de forma muito violenta. Então, essa é mais ou menos a obra. Explicar a obra de arte é uma coisa complicada. O artista muitas vezes produz de forma inconsciente, não sabe nem muito bem o que fez, né? Mas a gente tenta entender, compreender a obra. Mais ou menos isso. Tem uma preocupação com a anatomia, né? Uma preocupação com a cor. É isso. Bom, além das obras que estão no corpo principal da igreja, eu recebi um convite do Squarize, que é o organizador da igreja, da parte do acervo da igreja, para montar uma sala. Essa sala fica separada, né, onde expus as obras mais, vamos dizer, um pouco diferentes, mas também são pinturas sacras, mas tem uma leitura um pouco diferenciada. As pessoas têm uma visão do que é pintura sacra um pouco diferente, né? O que é sagrado? A vida é sagrada. Se a vida é o que é de mais sagrado, então a pintura sacra tem que refletir esse conceito do que é sacro. Por conta disso, eu coloquei essas obras na Igreja Matriz, apesar de elas não fazerem parte da iconografia tradicional da igreja, do imaginário popular, elas encerram um conceito que é sagrado, que é a busca do infinito e a valorização da vida como o conceito mais sagrado do ser humano. Atualmente eu voltei a estudar, estou fazendo a faculdade de arquitetura para poder reciclar meus conhecimentos, né? Tenho desenvolvido trabalhos com cerâmica, pintura a óleo, acrílico, desenho, gravura, enfim, uma infinidade de obras aí, com técnicas das mais variadas, né? Sempre buscando colocar a obra ao domínio público e sempre com acesso do maior número possível de pessoas, né? Que a obra de arte deve ser um bem coletivo, não deve pertencer a uma classe especial, mas deve pertencer a toda a coletividade. E é por isso que eu me sinto muito honrado de estar participando dessa comemoração do aniversário da nossa cidade de Batatais e de saber que eu dei a minha pequena contribuição já para essa história tão grandiosa, né? Muito obrigado.